livros do dia a dia, né? Estamos lendo, estudando vários livros. E agora nós estamos trabalhando esse livro aqui. A Culpa é das Estrelas, de John Green. A gente já falou sobre o livro, a gente já falou sobre o resumo do livro, já falamos sobre a autoria e o contexto do livro e já começamos aqui as considerações, né? Nós paramos na segunda consideração. Vamos ver a terceira. A terceira diz assim: isso é o que o livro, né, considera, o livro está ensinando, então a gente está avaliando, né, essas informações, essas afirmativas do livro. Terceiro, o amor pode florescer mesmo nas situações mais difíceis e improváveis. Sim, né? Florescer aí é no sentido não de aparecer, porque todo ser humano tem amor. Todo ser humano, porque todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Deus, a Bíblia chega a dizer que é amor. Tá? Isso é no sentido, não é que ele seja a esse sentimento, é no sentido de que ele é muito completamente formado, não é? A sua essência, não é? Exageradamente amor. Então ele é o próprio amor, entendeu? Então isso já está em todo ser humano. Quando a Bíblia fala que o fruto do Espírito é o amor, né, a paciência, etc., não está dizendo que a pessoa, que o Espírito é quem vai fazer isso acontecer na vida de uma pessoa. Não, isso já existe na vida de uma pessoa. O que o Espírito faz é isso aqui, florescer o que já está lá. Todo ser humano tem esse amor agape, todo ser humano tem. E é fácil você perceber. Você vai ver que ainda é o que junta as famílias, ainda é o que junta amigos, é o que ainda faz inimigos se encontrarem, né, e pedirem perdão um ao outro. Tudo isso é fruto dessa situação de todos terem esse amor. As circunstâncias, e no caso o espírito, floresce isso que já existe no ser humano. Tá? Então o amor pode florescer? Pode sim florescer, mesmo nas situações mais difíceis. Às vezes até as situações difíceis é que faz o amor florescer. Muitas vezes. Tá? 4. A empatia e o apoio emocional são fundamentais para lidar com doenças graves. Isso mesmo. Né? Não só é bom para quem está com a doença, com a enfermidade, quanto quem está ajudando. Como é que eu posso ajudar essa pessoa? É quando eu, como que participo, eu me sinto envolvido com aquilo, quando eu choro com quem chora, quando eu lamento com quem está lamentando. Então isso me deixa mais perto, me faz entender melhor o que está acontecendo com aquela pessoa. E na hora que eu estou entendendo melhor aquela pessoa, ela fica mais à vontade, ela se sente acompanhada, ela se sente fortalecida, porque ela não está sozinha naquilo. Entendeu? Isso pode acontecer conscientemente e inconscientemente. Então, é isso mesmo. A empatia e o apoio emocional, não é? Porque a empatia vai produzir esse apoio emocional, então são fundamentais para lidar com doenças graves e doenças leves também. A literatura desempenha um papel poderoso na busca por significado e conexão. Sim, não só a literatura, né? Mas a observação da natureza, a observação, digamos, de as reflexões que o indivíduo possa fazer sobre a vida, tudo isso leva a ter um papel de busca de significados, né? Porque, na verdade, o que faz a gente sofrer não são as circunstâncias, não são as coisas que acontecem ao nosso redor. É o significado que a gente dá para essas coisas. Aí sim, é o que nos faz sofrer. Então, eu sabendo disso, eu tenho que trabalhar esse significado que eu dou para isso.
Se eu estou diante de um problema, de uma dificuldade, e eu fico naquele lamento, por que acontece isso comigo? Por que não? Por que Deus deixa? Isso aumenta a dificuldade do problema. Agora, se eu estou diante de um problema e eu entendo, não, a vida é assim. A vida é assim. Mesmo que eu não tenha feito nada errado, isso aí vai acontecer. Isso acontece na vida de todo mundo, de uma forma ou de outra. Veja só, o fato de eu dar um significado diferente, isso já vai aliviar a dor do problema. Agora, se eu fico na lamúria, na reclamação, porque comigo, tudo acontece comigo, eu sou azarado mesmo, isso piora a situação. Então veja que não depende da circunstância. Depende sim do significado que eu dou a essas circunstâncias. Tá? Pode ser a pior do mundo, atenção. Pode ser a pior situação do mundo. Depende do significado que eu dou. Vamos esquecer o mundo. Então eu estou passando por um problema comigo, um problema de enfermidade. Se eu pego essa enfermidade e vou lamuriar, a enfermidade vai ficar mais grave do que a gravidade que já tem. E até vai piorar essa gravidade, vai piorar essa situação. Porque muito das nossas enfermidades, tem a ver com o psicossomático, né? A somatização da minha maneira como enfrento essa dificuldade ou qualquer outra. Agora, se eu pego essa enfermidade e eu descubro o lado que posso aproveitar disso, não é? Então isso alivia, né? Tudo no mundo tem aspectos positivos e negativos, tá bom? Tudo no mundo tem aspectos positivos e tem aspectos negativos. Se você se prende aos aspectos negativos, aí vai piorar a sua situação naquela circunstância. Se você se apega às coisas positivas, por menos que ela seja, por menores e em quantidade menor que ela tenha, seja, né? Ainda assim você vai aproveitar melhor essa situação. Tá? 6. É importante enfrentar a mortalidade de frente e encontrar uma maneira de lidar com a ideia da finitude. Correto. Quanto mais eu fujo de enfrentar a morte, mais ela se aproxima. Quanto mais eu enfrento, não, eu sei que eu vou morrer, isso é normal, isso todo mundo acontece com todo mundo. Quanto mais eu absorvo isto, mais eu me preparo para ela. E veja só, quanto mais eu me preparo para ela, mais ela se distancia. Quem atrai ela é justamente o medo, o não preparo, a angústia que isso pode produzir. Então isso atrai. Mas quanto mais eu me preparo, quanto mais eu entendo que é algo normal, é algo comum de acontecer, né? Vai acontecer com outros, vai acontecer comigo, quanto mais eu tenho essa tranquilidade de saber disso, mais motivo eu tenho para ela se afastar de mim. Vivem muito mais as pessoas que são mais confiantes, mais tranquilas, que estão mais descansadas psicologicamente. Esses vivem mais. Vivem menos aqueles que são mais angustiados e que provoca mais essa situação de angústia. Entendeu? Então, depende também da gente. Olha que coisa interessante, né? Depende da gente. Cadê? 7. A família e os amigos desempenham um papel crucial na jornada de alguém que luta contra uma doença grave. Sim, nós somos seres altamente sociais. Deus fez assim. Para o nosso bem e para o bem dos outros, os seres humanos são altamente sociáveis. A ausência de pessoas adoece. Claro, tem pessoas também que adoecem, né? Se a gente conviver com certos tipos de pessoas, a gente adoece também. Coitada, não é culpa delas. Elas também são vítimas, até delas mesmas. Elas criam, né, essas situações. Elas não querem ser
foco de doença, mas termina sendo, tá? São pessoas tóxicas. Você adoece quando você passa muito tempo. Você tem que se afastar delas? Não, você tem que ser bênção para elas. E para ser bênção para elas, você tem que ficar perto. Mas você não pode ficar muito tempo perto dela, porque você adoece. Elas adoecem as pessoas, né? Mas o fato de você precisar ficar perto dela já é fruto disso. Nós somos seres sociáveis, né? Então, quanto mais eu vivo com gente, ou eu tenho contato com gente, mais saudável eu fico, tá? Quanto mais... e quando eu não estou bem, quando eu não estou saudável, quanto mais eu estou perto de gente, eu convivo com gente... Agora, estou falando de gente não tóxica, né? Quanto mais eu estou em contato com pessoas assim, mais leve fica a minha enfermidade e eu tenho mais condição de superar a enfermidade. Tá? É uma coisa que somatiza também. Então, família e amigos desempenham um papel crucial, importante, né? Principalmente quem está com uma doença grave. O fato dele estar sentindo o carinho, o amor das pessoas próximas, isso talvez seja um remédio mais poderoso do que qualquer remédio, qualquer tratamento que ele esteja fazendo. Tá certo? 7. 8. A importância de deixar um legado e impactar a vida dos outros, independentemente de uma duração. Tá? A importância de deixar um legado. Isso tem a ver com propósitos de vida. Tá bom? Eu, pessoalmente, não acredito, né, na ideia de que alguns têm, e respeito, acho interessante, a ideia de que estamos nesse mundo porque temos uma missão específica. Não acredito exatamente dessa forma, mas acredito que me faz bem, me realiza, me dá motivação para acordar de manhã cedo e ter saúde quando eu tenho propósitos. Para que eu existo? Né? Em que eu posso ser útil? O fato de você ter isso, eu acho que isso aí sim é saudável. Então é bom cada um ter saber do seu propósito, saber o que você é capaz de ser, o que você é capaz de fazer, né? As suas habilidades, né? O que é que em que você é capaz, e você usar isso sabendo que está usando para beneficiar a vida de outras pessoas, tá? Então esse propósito ele termina produzindo saúde ou ajudando a ter saúde quando você não estiver bem. Então, aqui tem a importância de deixar um legado. Esse legado é exatamente isso. Minha vida foi útil. Este é um legado. Ou então, o que eu estou construindo vai ser muito útil para pessoas. Este é um legado. Né? Então, é quando você se sente útil aos outros. Quando outras pessoas são beneficiadas por conhecerem você ou aquilo que você faz. Tá? Então, isso é saudável para qualquer pessoa. 9. A vulnerabilidade e a abertura emocional podem levar a conexões mais profundas com outras pessoas. Exatamente. Quando quanto mais você se coloca frágil, quanto mais você descobre suas limitações, mais você sabe e vai procurar ajuda de outros. Se você sente, não, eu sei tudo, eu sou capaz de tudo, você termina não precisando de outros. E isso quebra, não é, ligações. Mas quando você precisa, por exemplo, uma coisa muito boa é quando as pessoas sentem que você está procurando porque precisa delas. Porque elas são importantes para você. São importantes para o que você pretende. Entendeu? Então, ao fazer isso, você está valorizando elas e ao mesmo tempo está se beneficiando com aquilo que elas podem ser para você. Tá bom? Então tem esses aspectos que devem ser considerados. 10. A esperança pode ser encontrada mesmo em meio à escuridão mais profunda. Sim,
Porque a esperança não está nas circunstâncias, a esperança está dentro de você. Entende? Então, como é que eu às vezes alimento certas esperanças? Se alguém conseguiu, eu posso também conseguir. Não é impossível. Entendeu? Então, isso dá esperança. Se alguém superou, eu também posso superar. Então, isso, alimentado nisso, eu vou desenvolver, então, condição de enfrentar, não é, as dificuldades ou enfermidades, o que seja. Então, a esperança pode ser encontrada mesmo em meio à escuridão mais profunda. Você não precisa procurar fora de você. Esperança você encontra dentro de você. Tá? Porque há casos que alguém pode usar esperanças fora de si. Veja só, você pode pegar o mesmo motivo que dá esperança para um, você pode pegar aquele mesmo motivo e apresentar para outro e não dar esperança para ele. Na verdade, o que vai dar esperança, deu esperança para um, não foi aquilo, é que ele acreditou naquilo, ele se deixou levar por aquilo. O de cá não acreditou e não se deixou levar. Então, o verdadeiro conteúdo da esperança não está fora de você, está em você. A diferença está em você. Os motivos foram os mesmos, mas a esperança está em você para enfrentar junto, né? Quer dizer, se alimentando daquele motivo, manter a confiança de que as coisas podem ou vão melhorar. Tá bom? Então esse é o ponto 10. A gente continua amanhã, no 11 em diante, né? E esse livro, por certo, tem muito ainda que oferecer, já o muito que ofereceu, e a gente pode aprender muito com ele para a nossa vida, como o escritor, né, aprendeu para ele e ele coloca à disposição de seus leitores. Tá bom? Muito bem, a gente se despede daqui, né? A gente fica orando e torcendo para que hoje seja um dia abençoador na sua vida e através disso pessoas ao seu redor também sejam abençoadas. E amanhã, com fé em Deus, a gente está de volta para a gente continuar estudando, conversando a respeito de Deus, a respeito da sua revelação e a respeito de outros temas dentro desse tema da revelação de Deus. Tá bom? Então, até mais. Deus continue abençoando muito, muito você.